Boa noite, amado povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Espero que estejam bem, nesse feriado do Dia do Trabalhador. Estamos aqui neste final de dia para que nós possamos invocar o Espírito Santo, permanecermos com o Espírito Santo nesses 50 dias, esperando realmente, ansiando por Pentecostes. Então sejam muito bem-vindos e vamos iniciar a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos com a ladainha do Espírito Santo. Nós que estamos seguindo o livro do Padre Joãozinho, 50 dias com o Espírito Santo. Então, iniciemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de amor, tende piedade de nós. Jesus, Redentor do mundo, salvai-nos, Senhor. Espírito do Pai e do Filho, santificai-nos no vosso amor. Trindade Santa, que sois um único Deus, ensinai-nos os caminhos da unidade na diversidade. Agora a resposta será: vinde a nós. Espírito Criador, vinde a nós. Fogo do céu, vinde a nós. Plenificador da graça, vinde a nós. Auxílio dos fracos, vinde a nós. Solene promessa do Pai, vinde a nós. Dedo da mão de Deus, vinde a nós. Amor derramado em nossos corações, vinde a nós. Hóspede da alma, vinde a nós. Restaurador dos corações, vinde a nós. Pai dos pobres, vinde a nós. Amparo na constante virtude, vinde a nós. Amor do Pai e do Filho, vinde a nós. Divino promotor da paz, vinde a nós. Perpétua graça de Pentecostes, vinde a nós. Aquele que revela a verdade, vinde a nós. Água viva, vinde a nós. Divino pedagogo, vinde a nós. Divino consolador, vinde a nós. Comunhão de amor, vinde a nós. Presente de Deus, vinde a nós. Sopro íntimo de Deus, vinde a nós. Aquele que é Senhor e dá a vida, vinde a nós. Unção espiritual, vinde a nós. Pessoa dom, vinde a nós. Princípio vital da Igreja, vinde a nós. Força dos missionários, vinde a nós. Doador dos 7 dons, vinde a nós. Fogo abrasador, vinde a nós. Nuvem que nos transfigura, vinde a nós. Divino inspirador, vinde a nós. Aquele que convence o mundo quanto ao pecado, vinde a nós. Vento que sopra onde quer, vinde a nós. Restaurador dos corações, vinde a nós. Sopro de libertação, vinde a nós. Nosso intercessor, vinde a nós. Raio de luz celeste, vinde a nós. Deus mais íntimo a mim do que eu mesmo, vinde a nós. Aquele que faz do coração um templo, vinde a nós. Unção dos evangelizadores, vinde a nós. Voz de Deus na consciência, vinde a nós. Espírito de amor e verdade, vinde a nós. Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nós. Espírito de sabedoria e inteligência, vinde a nós. Espírito de ciência e piedade, vinde a nós. Espírito de temor ao Senhor, vinde a nós. Espírito de graça e oração, vinde a nós. Espírito de paz e doçura, vinde a nós. Espírito de modéstia e pureza, vinde a nós. Espírito que governais a Igreja, vinde a nós. Espírito Santo, vinde a nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai fogo do céu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Divino Consolador. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Espírito Santo, atendei-nos. Vinde renovar a face da terra. Derramai a vossa luz em nosso espírito. Gravai a vossa lei em nossos corações. Inflamai-nos com o fogo do vosso amor. Concedei-nos o tesouro das vossas graças. Ensinai-nos a vos pedir do jeito certo. Iluminai-nos pela vossa inspiração. Concedei-nos a ciência da sabedoria. Formai-nos na prática do bem. Dai-nos os merecimentos das vossas virtudes. Fazei-nos perseverar na justiça. Sede a nossa recompensa eterna, nosso único e eterno bem. Deus de amor e salvação. Amém. Então vamos para o nosso 31º dia. E hoje o tema é aquele que convence o mundo quanto ao pecado. Tá aí
uma grande vertente do Espírito Santo, né? Aquele que convence o mundo quanto ao pecado. Mas veja, o Espírito Santo, ele convence não só quanto ao pecado. Toda vez que nós estamos tentando converter uma pessoa, né, convencê-la das verdades de fé, nós precisamos pedir que o Espírito Santo vá ao coração dessa pessoa. Nós podemos trazer o conhecimento, né, da sã doutrina, nós podemos trazer o conhecimento da filosofia, nós podemos trazer o conhecimento da palavra, nós podemos trazer o conhecimento de toda a verdade. Porém, pode ser que isso não toque o coração da pessoa. Porque o que move os corações não é a força das palavras. Por mais que sejam fortes os exemplos, também não são os exemplos. O que vai transformar efetivamente este coração é o Espírito Santo. Nós falamos, mas quem convence é o Espírito Santo. Então nós já podemos ir trazendo isso, né? Às vezes você está querendo levar a sua família para Deus, levar o seu chefe, um irmão, um filho, um cônjuge, né, até os caminhos do Senhor. Saiba, você pode evangelizar com os exemplos, e são os mais salutares possíveis são quando a gente evangeliza pelos exemplos, né? Mas o que vai realmente convencer o coração daquela pessoa é o próprio Espírito Santo, é esse sopro de Deus que ele vai soprar onde quer. O que você pode fazer, né, enquanto um evangelizador, enquanto uma pessoa que espera que alguém se converta, que trilhe os caminhos de Deus? Você pode orar por essa pessoa, pedindo o Espírito Santo por ela. Você pode pedir, né, o dom, aquele dom específico que você quer para aquela pessoa. Você pode jejuar por aquela pessoa, você pode fazer penitência por aquela pessoa. Tudo isso para tentar tornar aquele caminho do Espírito Santo até ela o mais desimpedido possível. Então vamos ver o que o Padre Joãozinho nos fala, né? Ele vai trazer uma película de Atos 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, como aquele que convence o mundo quanto ao pecado, foi definido pelo Papa São João Paulo II na encíclica Dominum e Vivificatem, no número 27 a 48. O Papa se inspira nas palavras de Jesus em seu discurso de despedida no cenáculo, em que ele promete enviar seu Espírito, que quando vier, convencerá o mundo a respeito do pecado. Essa palavra está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. Em seguida, Jesus explica que esse pecado consiste em não crer nele, não crer em Jesus. Aquele que nos cria, nos inspira, nos aquece, nos ilumina, também nos convence. O que seria isso, esse convencimento? Aqueles que recebem o Espírito Santo se tornam evangelizadores e evangelizados, ou seja, pessoas que anunciam a boa nova da salvação em um mundo que não está convencido disso. Olha que bonito isso nós recebemos no momento do nosso batismo, né? Essa unção de sermos sacerdotes e de pelo mundo evangelizar, isso também é função nossa, não só dos padres. O mundo significa que aqueles que não creem em Jesus e que estão em uma condição de pecado. Só a gente olhar para o lado, né, gente? Quanta gente vivendo em pecado. Evangelizar é convencer, é dizer convertei-vos e crede no Evangelho, é anunciar este querigma, esta novidade de vida que Jesus nos trouxe. De onde vem a força para convencer as pessoas? De argumentos teológicos, doutrinas articuladas? Infelizmente, todas as doutrinas que estão no mundo não são capazes de convencer um coração. Apenas a força da unção do Espírito Santo tem essa capacidade. Convencer quanto ao pecado e quanto à justiça, tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação da humanidade. O Espírito Santo, que assume o Filho, a obra da redenção no mundo, assume por isso mesmo a função de o convencer quanto ao pecado, em ordem à salvação. Nesse convencer quanto ao pecado, descobrimos uma dupla dádiva, o dom da verdade da consciência, reconhecer-se como pecador, e o dom da certeza da redenção. O Espírito conduz o homem à salvação. Convencer não significa vencer o outro, isso é importante, mas sim vencer com o outro. Convencer, vencer com. O Espírito Santo, que antecede a ação do missionário, predispõe os corações para estarem convencidos do pecado que os afasta da vida e da salvação e que abre as portas para a vida plena. Dito isso, oremos.
Vinde, Espírito Santo, que convenceis o mundo quanto ao pecado, dai-nos a palavra certa para a pessoa certa, na hora certa e do jeito certo. Ensinai-nos a convencer com ternura e respeito, com a força dos argumentos espirituais e do testemunho. Livrai-nos dos debates inúteis sobre falsas verdades religiosas. Fazei de nós anunciadores da verdade que convence. Amém. Queridos, para finalizarmos, vamos rezar um pouco e pedir essa unção do Espírito Santo primeiramente sobre nós e depois que nós possamos rezar pelos nossos irmãos, vamos rezar um pouco na língua do Espírito. Uma música que vem ao meu coração é aquela assim que nos abre muito as portas do nosso coração, né, em relação a isso, o convencimento do Espírito Santo. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Quando você estiver se sentindo relutante ou conversando com alguém que você precisa levar aos caminhos de Deus, canta essa música, canta esse trechinho. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Queridos, estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que os dons do Espírito Santo preencham cada dia mais o seu coração. Fiquem com Deus e Nossa Senhora e logo mais já vamos fazer a novena 9 meses com Maria. Beijos nos corações, até amanhã, amado povo de Deus. Chandele Candele!